Bom dia! Outra vez aqui com você, já com um pouquinho de saudade, porque a semana passada eu tive uns probleminhas e não deu para gravar, mas estamos aqui para falar novamente de relacionamento conjugal. Como é que anda a sua vida conjugal? Como é que anda seu casamento, seu relacionamento? Hoje eu quero falar um pouco sobre quando a gente traz bagagens negativas do passado. Você sabia que os casamentos, infelizmente, eles têm muita influência do passado? Muito mais do que a gente imagina. As pessoas se casam, começam um relacionamento trazendo muitas coisas da vida passada. E isso é ruim, né? Quando é negativo, é claro, né? Por quê? Porque a pessoa vive uma história de trauma lá atrás, vive dificuldades familiares lá atrás e não resolve bem essas questões e acaba trazendo isso para o relacionamento conjugal. Infelizmente isso aconteceu comigo na minha vida pessoal. Eu fui vítima de relacionamento muito traumático dos meus pais, com separação, e acabei ficando muito traumatizada com essas questões, e quando me casei ainda não tinha resolvido isso bem, acabei gerando um problema, um conflito no meu casamento por causa disso. Me tornei ciumenta, possessiva, desconfiada, até que fiz uma terapia, trabalhei essas questões e consegui resolver e separar passado do presente. E é isso que eu quero falar para você. Não deixe que o seu passado venha estragar o seu relacionamento atual. Quero falar de 3 fatores aqui que são muito importantes e que eu considero assim muito como um pivô da relação. Quero falar em primeiro lugar da relação sexual, que é a relação mais íntima do casal. Muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento sexual porque está preso no passado. Às vezes foram pessoas que lá na infância sofreram abuso sexual, foram pessoas que passaram por traumas, nessa área, que tiveram às vezes algum tipo de violência em relação à questão sexual e não resolveram isso e acaba trazendo isso para o casamento. É uma situação complexa que muitos casais sofrem, Quando a pessoa sofre, por exemplo, um abuso sexual na infância, ele não resolve, ele não trata, às vezes nunca nem teve a coragem de confessar isso para alguém, fica traumatizado em relação à sexualidade. E ali vai desenvolver um medo, uma frigidez, até mesmo para se proteger. Às vezes tem vaginismo, algumas mulheres ficam com o problema do vaginismo, que há um fechamento do orifício vaginal, e a pessoa realmente ela fica tão fechada emocionalmente que ela se fecha fisicamente para o ato sexual. Outros acabam tendo problema de frigidez, e aquela frigidez não deixa com que ela se realize sexualmente. Por quê? Porque quando vem na sua mente a questão sexual, o que a memória traz? Traz o abuso. E o abuso é algo muito ruim. O abuso é algo que nos despersonaliza, que traz traumas, mágoas, revolta. Então, às vezes a pessoa, quando está sendo tocada pelo seu companheiro, tocada pelo seu cônjuge, mentalmente, emocionalmente, na sua memória emocional, é como se ela estivesse sendo tocada pelo abusador. É aquela sensação. Então, ela tem uma tendência à repulsa. E isso aparentemente não gosta do sexo, Não é questão que não gosta do sexo, é que há um trauma relacionado à área sexual que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada. E muitas vezes, o casal até se separa por causa disso, porque a projeção do que foi sofrido nessa área lá atrás vem para o relacionamento atual. Então procure ver isso. Às vezes as questões de ordem sexuais no seu casamento está ligado a alguma questão passada, algum sofrimento que você teve lá atrás, e talvez não tenha nada de ordem biológica, física, mas foi um sofrimento mesmo, foram abusos, foram até estupro, Tem pessoas que sofreram estupro, então é muito difícil separar isso, por isso precisa ser trabalhado. Precisa de passar por um processo de acompanhamento a criança, o adolescente que já passou por alguma violência sexual, porque com certeza, se isso não for resolvido, vai refletir no casamento. Outra coisa também, a questão dos traumas, não só na área sexual, mas traumas mesmo de ordem de surra, espancamentos, pais que brigam demais, pais violentos, filhos de pais alcoólatras, dependentes químicos, às vezes esses pais chegam agressivos em casa, bate na mãe na frente da criança, e a criança tem todo aquele pavor dos relacionamentos
que ele vê nos pais, né? E lá na frente ele arruma um companheiro, uma companheira, se casa, né? E tudo aquilo ali está gravado lá na memória. Então, quando chega ao seu relacionamento, ele projeta. É uma projeção desses relacionamentos ruins, negativos. Então, qualquer coisinha que acontece, parece que a pessoa já está explodindo. Nós chamamos isso de gatilho emocional, né? É um gatilho que aciona, né? O medo, né? A briga, a confusão, né? Tem crianças que ouvem tantos pais brigarem, tanto que elas ficam traumatizadas. E quando elas se casam, se o marido ou se a esposa falar alguma coisinha, por mais assim, alterado um pouquinho, ela já explora, né? Porque ela já está trazendo à memória aquelas relações, né, que ela viveu ali de violência, de agressividade na infância, na adolescência, na sua própria casa. Brigas demais, né? E tudo aquela convivência ruim, negativa. Então, há uma tendência de que a pessoa projete isso no seu relacionamento atual. Por isso que é importante, né, a pessoa resolver. E não só projete, pior do que isso, como eu já disse aqui em outro vídeo, ela se auto-sabota, né? E nessa autossabotagem ela tem uma tendência de atrair pessoas do mesmo perfil do agressor. E pior do que isso, às vezes ela tem uma tendência dela mesma ser essa agressora ou ser esse agressor, repetir a história, né, que ela viveu lá atrás. Parece que é como se ela não conseguisse separar passado do presente. Ela está dentro da família de origem, não está dentro da família atual, na sua família de hoje. Então, por isso é importante resolver os nossos problemas de ordem psicológica. E terceiro ponto, que também é muito importante, que a gente nunca pode deixar de falar, que é a própria questão da quebra de confiança, né? Se a pessoa teve, por exemplo, o pai que traiu a mãe, ou a mãe que traiu o pai, né? Então teve uma quebra de confiança, a mãe sofreu muito com aquela separação, ou o pai, e a criança assistiu aquilo, o adolescente assistiu, viveu aquilo, porque não tem como os pais passarem por uma separação, por traição, por adultério, e os filhos não sofrer. Não tem jeito, eles sofrem, eles se sentem traídos também, muitas vezes abandonados, porque às vezes acontece realmente de serem abandonados, né? Porque aquele cônjuge vai embora, às vezes com a outra pessoa, e aquela família fica abandonada. Então essa quebra de confiança nas figuras, né, parentais, no pai ou na mãe, gera o quê? Um medo de confiar tão grande. E aí eles crescem, conhece alguém, se casa e projeta toda essa desconfiança no outro. De repente é aquele medo de perder, é aquele medo de ser traído novamente, e a sensação de que qualquer hora pode ser abandonado também. E o que vai gerando aí? Vai gerando um conflito terrível, porque geralmente a pessoa fica ciumenta, muito ciumenta, a pessoa fica ciumenta, possessiva, desconfiada demais, né? Tudo tá olhando, procurando, fiscalizando, tentando controlar a relação o tempo todo. E aí como é que vai viver bem dessa forma, né? Então eu quero dizer para você, resolva seu passado, resolva seu passado. O seu companheiro, a sua companheira não merece que você projete nele as suas amarguras, as suas desventuras, as suas decepções. De repente você está com alguém que realmente te ama, que te valoriza, mas você não está entendendo isso, porque você não consegue receber esse amor. E você está projetando todo o seu passado, o passado das pessoas que te feriram lá atrás, na pessoa que está com você agora. E se isso estiver acontecendo, não vai dar certo. Então resolva o seu passado. Se for preciso fazer uma psicoterapia, faça uma psicoterapia, procure ajuda, mas não deixe que isso venha estragar o seu relacionamento, ok? Estamos aqui na Encontro Clínica de Psicologia com uma equipe, né, de terapeutas de família. Pode nos procurar, que teremos a alegria de atendê-los. O telefone aqui é 3223-2845. Que você possa realmente resolver o seu passado e ser feliz, que é tudo que você merece, ok? Até o próximo vídeo.